Olá, irmãos, a paz do Senhor a todos, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos esperar um pouquinho aí todos os irmãos entrarem e a gente já começa a nossa aula. Glória a Deus por mais essa semana, pela vida de cada um, né? E vamos lá. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Vamos começar fazendo uma oração, irmãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer por mais uma semana e por tudo que tu tens feito em nós e através de nós. Que esses dias, Senhor, possam ser decisivos, Senhor, para que se manifestem os teus filhos, Senhor. Não nos deixa confundidos, Pai, acerca do ensino, não nos deixa confundidos acerca das decisões, não nos deixa confundidos acerca das informações, Senhor. Dá-nos convicção espiritual, Senhor, e discernimento, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa nesta aula, Senhor, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, em nosso meio, Senhor. Alcança todas as pessoas, Senhor, nas suas casas, Senhor. Essas famílias, Senhor querido, onde tem pessoas aqui, Senhor, buscando entender mais acerca de Ti, buscando entender um pouco mais sobre o princípio, Senhor, de andar contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Irmãos, hoje a gente começa a disciplina Guiados pelo Espírito. E eu quero começar o nosso estudo com os dados que o pastor Davi ele coloca ali no começo, irmãos. Vamos lá na apostila. Abra a tua apostila lá no começo, primeira página lá, página 111. Olha que interessante, irmãos, os dados que o pastor Davi traz para nós aqui nessa apostila. Hoje no mundo somos aproximadamente 2,3 bilhões de cristãos. No Brasil temos 86,6% de pessoas que foram entrevistadas pelo IBGE e se intitularam cristãs. Dentre essas, 42,3 milhões de evangélicos, que equivalem a 22% da população brasileira. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você, querido. No ano passado, eu fui ministrar uma conferência acerca da intimidade e o Senhor me levou a fazer uma pesquisa também sobre esse tipo de assunto. E eu estou com alguns dados aqui para dar a vocês que, na verdade, nos denunciam diante do Senhor, né? Porque certa vez eu fui questionado, Danilo, o número de evangélicos está crescendo no Brasil. Estima-se que em menos de 10 anos, ou até 2030, os evangélicos sejam a maioria no Brasil. E me perguntaram assim, você acha que isso é bom ou você acha que isso é ruim? Aí eu disse, olha, depende da perspectiva que se olha. Se nós olharmos na perspectiva de que todos eles são filhos genuínos e estão dispostos a dar uma resposta ao reino de Deus, isso é muito bom. Agora, se isso é só para estatística, ou como o próprio pastor Davi disse, é só uma mudança de religião, isso é péssimo, porque isso nos denuncia diante de Deus, isso nos denuncia no reino espiritual. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Datafolha de 2016, 26/12/2016, colocou no Brasil com 29% de evangélicos, né? Então, perceba, irmãos, 29% de evangélicos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Como isso, na verdade, não é tão bom assim, aos olhos bíblicos, vamos dizer assim. Olha os dados que eu vou te dar. O Brasil registrou 11.433 suicídios em 2016, um crescimento de 2,3%. Um caso a cada 46 segundos. É a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Em 2016 também, o Brasil teve 1.095.535 casamentos no país.
o número de 42 mil casamentos a menos do que no ano anterior. Por outro lado, tivemos um número de 344.526 divórcios, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. Agora olha esse dado aqui, irmãos, como isso é alarmante a nós. No Brasil, em 2017, 2,5%, ou seja, 5,2 milhões de pessoas ainda passam fome. 17 pessoas morrem de desnutrição no país por dia. Esse dado é do Observatório do Terceiro Setor de 19 de dezembro de 2018. Irmãos, pega esse dado agora e joga naquilo que o pastor Davi estava falando. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Por quê? Porque, como o pastor Davi ele fala, irmãos, onde estão as evidências das pessoas que se dizem cristãs ou que se dizem evangélicas? Vamos estreitar, vamos falar dos evangélicos, né? Onde estão as evidências de que essas pessoas de fato são convertidas verdadeiramente? Onde estão as evidências de que essas pessoas conseguiram ter um bom discipulado sobre regeneração, sobre um novo nascimento, e que agora elas estão dispostas a viver segundo o padrão bíblico e segundo o padrão do reino de Deus? O que a gente vê é megas interesses em muitas pessoas quando se dizem evangélicas. E aí quando a gente olha sobre uma das evidências, né, de ser um verdadeiro cristão, de ser um evangélico nascido de novo, filho de Deus, Paulo vai falar em Romanos capítulo 8 e verso 14 que aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Ou seja, uma das evidências de todas essas pessoas, na verdade, não é a sua devoção, não é a sua frequência, mas é ser guiado pelo Espírito. E todos esses números que foram dados aqui poderiam estar totalmente diferentes se à medida que as pessoas que se dizem cristãs crescessem, mas as respostas que elas dessem também concernentes ao reino de Deus também crescessem. Então, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. As pessoas elas precisam se deixar ser guiados pelo Espírito. Agora, no que implica isso? Isso principalmente significa, querido, abrir mão do meu direito de escolha. Poxa, irmão, mas como assim? A única escolha que eu devo fazer agora é obedecer e submeter. Por quê? Porque uma vez que eu entrego a minha vida ao Senhor, essa vida já não me pertence mais. Então as pessoas elas dizem assim, olha, faz tantos anos que eu entreguei minha vida ao Senhor, mas como que você entregou a tua vida ao Senhor se as decisões delas são feitas sem o consentimento do Senhor muitas vezes, ou sem uma busca do Senhor profunda, ou sem sequer perguntar para o Senhor se aquilo é a vontade dele, ou andando sem ser guiado pelo Espírito Santo. Essa disciplina, ela vem logo após a disciplina que a gente falou sobre idolatria, né? Então nós precisamos, querido, entender que ser guiados pelo Espírito Santo está ligado a uma mudança de mente, de atitude, como a gente vem falando bastante. É uma das evidências, eu não só proferir cânticos ao Senhor, eu não só dizer que sou crente agora em Jesus Cristo, numa nova visão religiosa, vamos dizer assim, mas também corresponder às suas verdades descritas na Bíblia. Pega a tua Bíblia aí, abre lá em Tiago, capítulo 4, rapidinho. Tiago, lá no capítulo 4, querido. Versículo 13, que diz assim: olha, agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá ganharemos dinheiro. E passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Baseado nesse texto aqui, querido. Né? E aí Tiago vai falar no 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã.
Que é a vossa vida, sois apenas a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ou seja, Tiago está falando sobre a prioridade de colocar Deus à frente dos nossos planos e das nossas decisões e até mesmo das nossas vontades. Então, como o pastor Davi falou, a carta de Tiago ela foi uma carta muito questionada realmente para se colocar no cânon. Para você ter uma ideia como é complexo, como Tiago ele é profundo nas suas exortações, Martinho Lutero, quando ele começou a formar ali as traduções bíblicas, logo depois de todo aquele embate que ele teve com o catolicismo romano, a epístola de Tiago foi a última epístola que ele colocou nas suas traduções, porque cada vez que ele pegava, ele achava profundo demais acerca daquilo que ele tinha como convicção, e ele jogava ela na estante de novo. Porque Tiago, ele vem para fazer uma junção na teologia paulina, não para distorcer ou para contrariar. Por isso Tiago está falando nesse texto aqui, olha, ao invés de vocês fazerem os planos de vocês isoladamente, coloquem o Senhor na frente, porque vocês não são dono da vida de vocês. A vida de vocês não está na mão de vocês. Está na mão do Senhor. Então, se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso e aquilo. Agora me responda uma coisa, baseado em Tiago, capítulo 4, 13, irmãos. Me responda uma coisa. Como foi construído os seus planos dos últimos anos, querido? Você fez isso que Tiago falou? Outra pergunta, como está sendo construído os seus planos para esses dias e para os próximos anos? Como que você tem construído, irmão, a tua estrutura familiar, os teus planos de negócio, de finanças, enfim, como que você constrói essas coisas? Quando você vai fazer algum tipo de planejamento, como que você faz isso? É segundo Tiago 4:15, na verdade? Ou eu vou fazer e Deus vai me abençoar? Não, não é assim. Ser guiado pelo Espírito, querido, é perguntar o que Deus quer que eu faça como escolha. O que Deus quer que eu faça como plano. É alinhar o meu plano ao plano de Deus. É alinhar a minha vida ao governo do Espírito. É submeter a minha vida ao governo do Espírito. É alinhar a minha vida com o alinhamento da eternidade. Isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Vamos ser sinceros, querido. O que mudou desde que você entregou a sua vida ao Senhor? Não só em bens e conquistas, mas em caráter. Deus já tocou nas tuas finanças? Você já tem um testemunho sobre as tuas finanças? Glória a Deus. Você tem testemunho sobre cura? Glória a Deus. Você tem testemunho sobre prosperidade? Sobre uma porta que o Senhor abriu? Sobre dons que você recebeu? Glória a Deus. Agora me responda, qual é o testemunho em relação à transformação de caráter em todo esse tempo? Isso está ligado a ser guiado pelo Espírito Santo. É uma teologia de regeneração, é uma nova mentalidade. É como o pastor Davi estava explicando na aula, é deixar os rudimentos do velho homem. Paulo vai falar disso em Efésios capítulo 4. Ou seja, aquele que roubava, não roube mais, mas é um novo governo de mente que precisa vir sobre nós agora pelo Espírito Santo. Nós vamos entender mais disso na segunda aula. Porque, querido, para Deus não existe diferença de propósito, mas sim propósito. Ou seja, o pastor Davi ele falou sobre homens lá do Antigo Testamento, como Moisés, como Jó, como Abraão, como Davi, que foram guiados pelo Espírito, como Noé. E aí alguns homens do Novo Testamento, como os apóstolos, o próprio Jesus. E aí a gente, às vezes, como ele mesmo disse, muitas pessoas dizem, não, mas isso só foi possível a esses homens. Isso só é possível àqueles homens que ficou lá atrás. Não, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Deus tem um propósito individual para mim e para você. Nós somos ímpares no propósito que Deus tem nesses dias que Ele nos chamou. Então, para que nós cumpra o nosso propósito, assim como aqueles grandes, homens da Bíblia ou narrados na Bíblia, nós precisamos, assim como eles, ser guiados pelo Espírito, tá?
Por que eu digo grandes entre aspas, queridos? Porque para Deus não existe grande homem. Existe homem guiados por um grande Espírito, que é o Espírito Santo. Então, se nós formos guiados pelo Espírito Santo numa plenitude e amplitude, assim como eles foram, nós faremos um estrago na nossa geração, querido. Nós precisamos compreender essas coisas. Se ser guiado pelo Espírito Santo era só para aqueles homens, então as profecias a nosso respeito, aos nossos dias, elas são profecias vazias. E não há mais razão para este tempo, para as nossas vidas. A diferença, querido, está entre o posicionamento deles e o nosso. Lembra que a gente falou tempos atrás que muitas vezes a gente deseja chegar em alguns lugares, mas a gente de fato não quer se entregar para aquilo, não quer se comprometer naquilo, porque aquilo vai nos custar muita coisa. Então a gente apenas admira o que Deus fez na história, sem permitir ou atraí-lo para que ele faça através de nós também. E isso não tem a ver, querido, com um grande ministério, isso não tem a ver com estar em destaque, isso não tem a ver com você ser famoso. Isso tem a ver em fazer a diferença naquilo que Deus te chamou. Então, desde uma pessoa que teoricamente exerça um ministério não tão amplo, se ela fizer isso bem feito, ela está cumprindo o seu propósito, assim como aquela que o Senhor vai conduzir as nações. Eu sempre dizia, enquanto eu estava na liderança do grupo de jovens, e é muito natural na vida dos jovens existir um fogo ardente sobre missões. E eles sempre falavam assim, não, eu tenho chamado para ir para a África, eu tenho chamado para ir para a Índia, eu tenho chamado para ir para Portugal, eu tenho chamado para ir para a América do Norte, ali para os Estados Unidos. E eu dizia assim para eles, para instigar eles, na verdade, eu dizia assim, você acha que o teu chamado ele vai começar quando você pisar naquele lugar? Não, querido. Você já pode fazer parte de uma mudança que Deus está fazendo lá hoje sem pisar lá. Invista em missões, eu falava para eles. Quanto você tem dado de oferta, se o teu coração queima pela África, existem diversos ministérios, diversos missionários na África hoje. Se hoje não é o tempo que o Senhor te colocou lá, mas esse fogo já está dentro de você, então por que você não investe na vida de quem já está lá? O nosso problema, querido, é que nós só vamos compreender, é um erro de ótica que nós temos, é achar que ser guiado pelo Espírito é apenas quando eu estou em destaque, ou quando eu estou vendo algumas coisas evidentes e manifestas de forma grande, então agora eu estou sendo guiado pelo Espírito. Não! Ser guiado pelo Espírito é perdoar, ser guiado pelo Espírito é ofertar, ser guiado pelo Espírito é ser obediente, ser guiado pelo Espírito é amar o próximo como Jesus nos ama, ser guiado pelo Espírito é seguir os princípios dentro do casamento, ser guiado pelo Espírito é não lograr o patrão, ser guiado pelo Espírito é fornecer nota fiscal, é fugir da pirataria. Isso é ser guiado pelo Espírito, é não mentir, é não falar mal dos outros, é não ter duas caras, é não ser bipolar no sentido de ser uma pessoa por frente e outra por trás, é não ser traidor. Isso é ser guiado pelo Espírito. Não tem a ver com missiologia ministerial, querido. Tem a ver com posicionamento e conduta de renovação de mente e de atitude. Então nós precisamos agora entender sobre isso. O pastor Davi, ele leu um texto de Isaías 30, 21. E você lembra, querido, que a gente falou sobre as vozes? Lembra das vozes que a gente sempre falou? Que existem 3 vozes que não podem estar confusas dentro de nós, que é a voz da nossa alma, a voz do Espírito de Deus ou de Deus e a voz do diabo. Então, querido, mais uma vez nós dizemos aqui, se elas estiverem confusas a você, pode ser que você trilhe um caminho não ordenado pelo Senhor. Lembra que ele falou que essa voz ela vai te direcionar? Então você precisa saber, opa, esse caminho é o Espírito Santo de Deus que está querendo, me direcionando, me guiando a seguir. Não, esse caminho é minha alma que está querendo ir. Não, esse caminho é o diabo. Porque, querido, às vezes nós somos levados pela nossa ótica e pelo nosso bem-estar. E lembra que eu falei, nem tudo que é bom é de Deus e nem tudo que é ruim é do diabo, aos nossos olhos.
Porque a vontade de Deus, ela vai se cumprir segundo a ótica de Deus, não segundo a nossa ótica. Então, às vezes, aquilo que é bom para o Senhor não é bom para mim. E aquilo que é bom para mim, talvez não seja bom aos olhos do Senhor. Né? Então, quando nós olhamos, nós temos que entender que ser guiado pelo Espírito é submeter-se agora a esse governo, né? Porque quantas consequências, queridos, ruins, nós teríamos evitados se em algumas escolhas lá atrás nós fizéssemos essas escolhas sendo guiados pelo Espírito. Existe muita gente que sofre num casamento de anos depois porque não se deixou ser guiado desde o primeiro dia quando casou. Existem muitas pessoas que colhem um filho hoje rebelde porque não foi guiado pelo Espírito na educação desse filho, quis fazer segundo seu próprio padrão. Então, querido, vamos entender isso nessa primeira parte acerca dessa submissão, desse governo que Deus ele deseja exercer sobre nós quando nós falamos em ser guiados pelo Espírito. E entenda, querido, se você entregou a tua vida ao Senhor, ela já não te pertence mais. Se você entregou a tua vida ao Senhor, procure alinhar a tua vontade à vontade de Deus e assim você vai cumprir o propósito que Ele tem para você nesses dias. Amém? Vamos para a segunda aula. Qualquer dúvida vocês vão mandando para nós aqui, a gente vai tentando esclarecer essas dúvidas aí. Se nós não conseguirmos, na próxima aula a gente tenta, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até daqui a pouco, meu querido.